Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora especial de American Horror Story. Vocês que são fãs da série e assistem desde as primeiras temporadas sabem muito bem que em muitas delas é comum que o Ryan Murphy sempre faça um episódio especial na semana de Halloween. Geralmente ele tenta fazer um episódio mais sombrio, um episódio com alguns sustos, ou simplesmente um episódio onde o Halloween traga alguma importância na história, já que nós sabemos que na mitologia da série o Halloween tem uma função muito importante. E esse ano a série foi agraciada com um calendário, porque vejam bem, o Halloween, dia 31 de outubro, caiu exatamente numa quarta-feira, que são os dias em que são lançados os episódios. Ou seja, nada poderia impedir então que eles se preparassem para que esse fosse o melhor episódio de Halloween da série inteira. Certo? Errado, errado, muito errado, completamente errado. Gente, que episódio ruim. Não, na boa, gente, eu sei que sempre tem pessoas com opinião diferente. Com certeza deve ter alguns de vocês aí que gostaram do episódio e vão falar: ah, mas o episódio explicou muitas coisas pra gente. O episódio nos contou como a Miriam robô surgiu, mostrou a cooperativa. Eu sei, gente, explicou mesmo. Mas foi um episódio horrível. Ele foi muito curto, não teve nem 40 minutos. E porra, nós já estamos no final da temporada, faltam só 2 episódios. O que eles vão fazer ali pra resolver tudo? Tá. Eu acho que já dá pra gente parar de chamar isso que tá acontecendo na série de flashback, porque já deixou de ser um flashback. A gente já entendeu que o plot principal da série está se passando em 2017 mesmo, e que alguns episódios então se passaram ali no futuro, né, como foi o caso dos 3 primeiros episódios, e provavelmente vai ser do último episódio da temporada. Mas enfim, eu espero que vocês respeitem então o fato de eu não ter gostado desse episódio, assim como eu vou respeitar a opinião daqueles de vocês que gostaram desse episódio. O episódio trouxe mesmo algumas informações importantes e a gente vai falar da importância delas aqui normalmente. É só um aviso aqui, caso vocês tenham se decepcionado com o episódio de Halloween, nós do Toga tentamos fazer um agrado aqui pra vocês e nós lançamos um vídeo especial de Halloween. O vídeo é um vlog, porque esse era o tema da primeira fase do Desafio Médios. Lembra que eu expliquei semana passada que a gente está participando e que a gente precisa do seu voto? Então nós teremos 4 fases que vão ser 4 vídeos que nós vamos lançar. E vocês precisam a cada fase votar em cada vídeo que a gente lançar. Quanto mais vocês votarem, maior é a chance de vocês ganharem um iPhone X. Porque cada voto em cada vídeo lança o seu nome de novo pro sorteio. E principalmente cada voto ajuda muito o canal a crescer. O link para votar no desafio vai estar aqui na descrição e eu conto muito com a ajuda de vocês. Enfim, já curtiu o vídeo, já se inscreveu no canal, já votou na gente lá no Desafio Médios, então bora lá. O episódio começou com o Michael descobrindo que a Devil Mama e os amigos dele foram queimados na fogueira e ele fica putaço da vida. E a Cordelia aparece. Gente, eu tenho a sensação às vezes de que esses episódios sempre servem para o Ryan Murphy explicar algumas coisas que a gente se perguntou na semana anterior e não para desenvolver a história. A dúvida explicada dessa semana foi: por que o Michael criou um robô da Miriam Mead ao invés de simplesmente trazer ela de volta do inferno? E nós tivemos ali a explicação da Cordelia sobre o feitiço que ela fez com a Miriam, prendendo a alma dela em algum outro lugar ali. Bom, eu achei essa explicação meio forçada e sem sentido. Que tipo de feitiço é esse afinal que impede o filho de Satanás de encontrar uma alma? Eu acho que às vezes na série eles não sabem muito bem equilibrar as forças, os poderes do Michael. Os próprios criadores se perdem ali. Tipo, o episódio mostrou pra gente que ele consegue incinerar uma pessoa em 3 segundos, botar fogo na pessoa. Daí por que ele não fez isso com a Cordelia então? Na raiva, no ódio que ele estava sentindo ali, ele com certeza teria botado fogo nela. Até porque a gente já percebeu que o Michael não tem muito controle. Ele, quando ele fica nervoso ali, ele é um menino birrento. Então assim, se fosse pensar logicamente, ele botaria fogo na Cordelia ali. E eu ainda não gosto. Eu acho ilógica essa ideia de que o filho do capeta quer trazer uma mulher de volta e tipo, ele não tenta quebrar o feitiço dela. Ele não tenta saber mais sobre o feitiço da Cordelia. Véi, a Cordelia é uma personagem super fácil de ser chantageada. Se você pega qualquer uma das bruxas dela ali e ameaça, tipo assim, solta a alma da Miriam, ou então eu vou matar a Misty Day de novo, né? A Cordelia ia quebrar o feitiço na hora, mas não. O Michael nem tenta fazer nada disso. Ele vai apelar para construir um robô, ciente de que o robô não vai ser a Miriam, vai ser só uma cópia dela. Enfim, mesmo amando a Cordelia, às vezes ela tem um coração puro demais, porque ela achou que mesmo tendo acabado de matar a única pessoa que o Michael amava, ele poderia talvez aceitar ir pro lado dela e se tornar alguém do bem.
Não rolou, né, minha colega? No restante do episódio todo, então, nós temos o Michael tentando falar com o pai dele. Ele se isola, se coloca no centro de um círculo e diz que não vai sair dali enquanto o pai dele não mandar respostas. E tudo isso acontece numa cena ali que faz uma clara referência ao período em que Jesus se isolou e ficou sendo tentado pelo diabo. Só que ali acontece o contrário. Foi uma das coisas que eu achei interessante nesse episódio, porque o Michael é tentado por Deus, mais especificamente por anjos de Deus. Foi a primeira vez ali na temporada, então, que nós tivemos confirmado que Deus está tentando agir ali também na história e de que ele possui anjos a seu serviço. Primeiro, então, os anjos tentam tirar o Michael daquele jejum que ele tá. O primeiro anjinho oferece pra ele uma Fanta uva. Tá, né? E a segunda oferece pra ele ali uma maçã. Eu não preciso explicar pra vocês sobre a simbologia ali por trás de oferecer uma maçã. Enfim, a anjinha pede pra ele que ele venha para a luz, né? E o último anjo que aparece por fim, aparece primeiro como uma ilusão na imagem do Anton LaVey, tentando enganar o Michael. Essa é uma questão que ainda tem nos deixado confusos, porque a gente sabe que o Anton LaVey apareceu junto com outras duas mulheres da Igreja de Satã para realizar o ritual de ascensão do Michael lá no episódio 6. Mas a gente não sabe o que foi que aconteceu para depois o Anton LaVey e a outra mulher lá, que era interpretada pela atriz da Pepper, sumirem, né, e o Michael ficar somente com a Miriam Mead. A questão é que esse Anton LaVey que aparece aqui realmente é só uma ilusão, porque na verdade quem tá ali é um anjo com asas e tudo mais, falando pro Michael que Deus ama ele. Gente, eu não preciso nem falar qual teoria que essa aparição dos anjos reforçou aí na série, né? A velha pergunta de sempre, a Mallory é um anjo ou a Mallory é Jesus? Não acredito que eu passei a falar da Mallory ser Jesus com tanta tranquilidade aqui nos vídeos, né? Enfim, depois que o Michael é afetado por todas essas ilusões, o pai dele se manifesta através de um bode, que nós sabemos que é um animal que tem toda uma simbologia ali em relação ao diabo. E o Michael, num acesso de raiva, destroça o bode, né? Saem umas cobras de dentro do bode e isso de alguma forma leva o Michael a sair perambulando até encontrar um local escondido onde se reúne a Igreja de Satã. Minhas considerações sobre a Igreja de Satã, eu não gostei. A American Horror Story é uma série que sempre aborda situações por dois lados, ou tentando fazer um clima de horror, ou usando um humor sádico, geralmente para fazer uma crítica. Esse episódio, infelizmente, apostou só no humor o episódio inteiro. Os personagens da Igreja de Satã, assim como os personagens lá da empresa que vai ser a cooperativa que a gente vê mais pra frente, eles são todos caricatos, meio ridículos, e você ri de todos eles. Principalmente ali na igreja, a gente vê que os personagens foram intencionalmente caracterizados como pessoas fracassadas na vida, meio otárias, e em alguns momentos pra mim parece uma série de comédia. Porque até as falas deles, tipo, o negócio de todos eles transarem com o Ryan Reynolds toda semana, tudo isso era pra fazer rir, gente, né? Então assim, não tem muito o que explicar da igreja, é só comentar mesmo nessa pegada cômica e entender ali que a série quer fazer uma crítica ao fanatismo religioso. Até porque, por exemplo, tanto a Madeline, que é a mulher que fica amiga do Michael, quanto o restante da igreja, eles não precisaram de nenhuma prova, além da marca 666 atrás da orelha do Michael, para acreditar que ele é o anticristo. Eles estão tão ficcionados, tão desesperados pro anticristo aparecer, que eles já acreditam e já começam a louvar ele de uma vez. Só que o Michael tá ali no meio e ainda se sente completamente desamparado, frustrado, porque ele não sabe o que fazer. Como ele mesmo disse, ninguém escreveu um manual de instruções de como ser o anticristo e ele continua sentindo falta da Miriam Mead. E novamente me incomoda aqui o fato de que a série não mostrou essa relação entre ele e a Miriam sendo construída para fazer a gente acreditar que ela é mesmo tão importante para ele, que ele não tá preocupado com o apocalipse, que ele tá preocupado ali só em ter ela de volta. Depois que ele disse pra Madeline que ele queria a Miriam de volta, ela leva ele até uma empresa de robótica, a Bill and Ted's Excellent Programmers. Por alguma razão que eu não sei qual, os dois principais programadores ali, chamados Mutt e Jeff, são interpretados pelos atores Billy Eichner e Evan Peters, né? Não sei porquê, colocaram eles ali interpretando mais personagens na série. No vídeo da semana passada, gente, eu falei que o Evan Peters estava interpretando o quarto personagem dele nessa temporada. E teve gente que me respondeu discordando, falando que era o terceiro personagem. Não, gente, já é o quarto. Nessa temporada ele já interpretou o Gallant, o James Smart, o Tate e agora ele está interpretando esse tal de Jeff aí. O que a série quer mostrar ali pra gente é que as pessoas adoradoras de Satã geralmente fizeram um pacto com ele para conseguir dinheiro, sexo pra vida toda, ou como a gente pode ver ali, poder ter um estoque incontável de cocaína e usar à vontade sem nunca ter uma overdose.
Eu achei engraçado no episódio ver como o Michael reage a tudo isso. A gente nota que ele mesmo acha os súditos da igreja meio estúpidos. Ele chega até a falar ali pra Madeline: ah, então é só isso, Satanás tem a ver com o prazer carnal. Eu não sei se a série vai resgatar ou usar de alguma forma esse incômodo dele, mas o que esse episódio me fez perceber é que o Michael não faz ideia nenhuma do que ele tá fazendo. Ele não sabe qual é o propósito dele, ele não sabe se ele realmente concorda com tudo aquilo. Então, sei lá, vai que isso pode ser importante pro final da série, né? Pro modo como eles vão conseguir combater o Michael. Bom, só teve uma coisa aqui que pelo menos eu gostei no episódio, foi da aparição da Venable. Sim, Wilhelmina Venable é ali um misto de secretária com RH da companhia, e nós vemos que a falta de sutileza, de gentileza, o jeito severo dela não são algo que veio após o apocalipse, ela já era assim antes. Porque nós não sabemos se ela é frustrada com algo na vida, se ela tem um passado sombrio, se ela é psicopata. É mais uma das milhões de coisas que eles precisam explicar pra gente em 2 episódios só agora. Detalhes importantes de serem percebidos ali. Lá no Outpost 3, a gente já tinha percebido o seguinte, que a Venable não era alguém importante dentro da cooperativa, mas que ela gostava de fingir que era importante. Ela gostava de ter controle, ela gostava de mandar. Tanto que a gente viu que ela criou da cabeça dela todas aquelas regras, todas aquelas mentiras sobre o modo como os sobreviventes tinham que se comportar ali dentro. Aqui a gente percebe que isso é mesmo da personalidade dela. Por exemplo, ali ela só é a moça do RH, mas quando ela distrata a mocinha que vem trazer o pacote, ela humilha e diz que ela é tudo que importa ali dentro daquela empresa. Nem com o Matt e com o Jeff ela baixa a bola. Inclusive a gente consegue notar que ela tem um certo desprezo ali por eles. E no próximo episódio, a gente tem uma cena de alguém apontando uma arma pro Jeff. E eu acredito que a pessoa segurando essa arma possa ser a Venable. Assim como essa psicopatia dela por liderança, a gente vê que a Venable também tem uma obsessão pela cor roxa. Isso é o que vai gerar no futuro ela criar toda aquela baboseira de dividir as pessoas do Outpost em Purples e Greys. Eu pesquisei e encontrei uma explicação bem breve da simbologia do roxo ali na série. Simbolicamente na Bíblia, a cor roxa aparece representando o sacerdócio ou a realeza, mas dependendo dos estudos bíblicos, tem trechos em que se entende também que o roxo pode representar uma espécie de inveja da realeza, ou seja, uma vontade de ser da realeza. Isso se aplica a Venable perfeitamente, só que isso é a simbologia da série. Eu gostaria que eles ainda explicassem racionalmente a razão pela qual a personagem é obcecada por roxo e é psicopata ali daquele jeito. Outro detalhe ali das cenas da indústria é que nós ouvimos a playlist do Jeff, onde ele escuta continuamente a música Morning After. Pra quem não se lembra, Morning After é aquela música que tocou lá no 2º episódio, quando o rádio do Outpost 3 tocava a mesma coisa o tempo todo, e os habitantes de lá achavam que as músicas passavam alguma mensagem. Bom, aqui, antes do apocalipse, a gente descobre que aquelas músicas ali simplesmente são uma playlist do Jeff que ele precisava para trabalhar. Agora, se lá depois do apocalipse, o fato dessas músicas estarem tocando vai ter alguma relevância ou não, a gente ainda não sabe, né? Bom, depois de conhecer o Jeff e o Matt e ver o tanto que eles são retardados, eu fiquei bem frustrado de saber que são eles que vão estar por trás do início da cooperativa, e eu acredito que a gente tem uma possibilidade ali da Venable e da história do passado dela serem bem importantes para o desenrolar dos acontecimentos até chegar no apocalipse, porque ela é a única dessa série que parece ter pulso firme pra isso, né? Por fim, no acordo ali com o Michael, o Jeff e o Matt fazem o que a gente já esperava e criam um robô da Miriam Mead. Um detalhe que muita gente deixou passar despercebido: eles ficam ali conversando, preocupados, porque eles estão sentindo muita pressão, já que eles não estão fazendo um robô para um cliente qualquer, mas que é na verdade um robô para o filho do senhor deles, né? E aí, eles têm uma ideia e dizem que vão fazer ela como Mossad. O que é Mossad? Mossad é o nome do serviço secreto do Estado de Israel. É como se fosse a CIA de Israel. E no início eu fiquei me perguntando o que Mossad tinha a ver com a história. Aí eu fui pesquisar e descobri que Mossad tem ficado conhecido nos últimos anos por desenvolver robôs programados para matar, para serem usados nas guerras. E muita gente ao redor do mundo tem ficado com medo. Os cientistas estão receosos com esses robôs soldados de Israel. Então basicamente eles fizeram da Miriam Mead um robô soldado programado para matar. Eu acredito que o que me deixou mais insatisfeito aqui é que esse episódio inteiro basicamente foi para explicar pedaço por pedaço o que levou o Michael até aquela empresa de robótica e como que a robô Miriam surgiu. E eu confesso que eu ainda não consegui enxergar e entender como que os robôs são importantes ou relevantes ali para a série. Para mim ainda parece algo enfiado ali e sem sentido.
Talvez no próximo episódio a gente tenha isso melhor respondido, já que a promo deixou claro pra gente que vai focar ali no surgimento da cooperativa. Bom pessoal, nessa temporada algumas coisas foram sendo alteradas ou anunciadas com o passar das semanas. Uma das alterações, por exemplo, é que a Angela Bassett, que é a atriz que faz a Marie Laveau, já tinha declarado que não ia aparecer nessa temporada. E na última semana foi confirmado que ela vai aparecer no último episódio, interpretando a Marie Laveau de novo. Então, como a gente já está indo pro penúltimo episódio e ainda tem muita coisa para ser resolvida, para ser explicada, muita gente está achando que eles ainda podem dar um aviso de última hora, tipo esse da Angela Bassett, né? É falar que, tipo, essa temporada vai ter 13 episódios e não só 10. Ou que essa aqui é só a parte A da temporada, que ainda vai ter a B. Ou então tem gente apostando ainda que a 9ª temporada vai continuar essa história. Eu não sei o que esperar, mas eu torço com força para que, independente do que aconteça, o Ryan Murphy tenha consciência de que a gente está esperando um final com sentido e não um monte de informação jogada sem coerência. Então, pessoal, se você se frustrou com esse episódio, ou se você gostou desse episódio também, independentemente do que você achou desse episódio, corre lá no nosso vlog de terror, que é o primeiro vídeo concorrendo no nosso perfil do Desafio Melis. Deixe o seu voto lá para concorrer ao iPhone X, ajudar o canal a crescer, para que a gente possa continuar a fazer sempre mais conteúdo sobre American Horror Story e em breve outros conteúdos de terror, horror e o que mais vocês quiserem, né? Um beijo meritíssimos e meritíssimas e até a próxima!